eu vou chamar os julgadores, que terão 2 minutos para exporem seus motivos, e ao final deverão dizer se condenam ou se absolvem os réus. Eu começo chamando um amigo querido da nossa comarca, leiloeiro oficial, Dr. Eduardo Vivian. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, presidente deste Tribunal Acadêmico do Júri, excelentíssimos senhores doutores, membros da equipe de acusação, excelentíssimos senhores doutores, membros da equipe da defesa, ilustres funcionários, servidores, meus queridos acadêmicos em direito. Fazendo uma ressalva no que foi dito pela acusação, diferentemente do que foi dito, foi aberto um túnel, sim, um tubo, por onde passaram água e mantimentos para os mineiros, o que fez com que eles não ficassem a inteira inanição, e não só se alimentando de peixe. Diferentemente do que foi dito pela defesa, de que as vítimas do acidente com o time de rugby do Uruguai, eles se alimentavam dos mortos, eles não mataram para se alimentar. Apenas essas duas ressalvas. De toda forma, meu voto é no sentido de absolver os réus, considerando o estado de necessidade dos mesmos ao qual eles estavam acometidos. Perdoe-me pela divergência de teses, mas isso faz parte do mundo jurídico, e dentro de uma linha de respeito e de urbanidade, tenhamos isso como ponto principal da noite de hoje. O respeito pelas ideias contrárias. Entendo que, diante das circunstâncias, em não havendo outra possibilidade, em não havendo outra alternativa a não ser ceifar a vida de um dos mineiros, temos 4 sobreviventes e não nos esqueçamos dos outros 10 mortos mineiros que tiveram sua vida perdida e ceifada, buscando salvaguardar o maior direito que o ser humano detém, que é o direito à vida. Então nós tivemos 10 mortos, apenas para concluir, doutor, 10 mortos buscando salvar os 5. É como voto, senhor presidente. Obrigado. Agora chamaremos os julgadores integrantes do grupo IED da terça-feira. Pela ordem, eu chamo Luísa Maciel. Boa noite ao senhor excelentíssimo juiz Everson e aos meus colegas e todos aqui presentes. Então, com base nos argumentos apresentados pela acusação e porque acreditamos que eles são culpados pelo crime de assassinato contra a vida de Roger Wetmore, nós condenamos os 4 réus. Chamo agora a excelentíssima senhora Júlia Souza. Boa noite a todos. Com base nos argumentos apresentados e por falta de argumento da defesa, nós condenamos os réus. A excelentíssima senhora Juliana Machado. Boa noite. Nós também, por falta de argumentação convincente da parte da defesa, condenamos os réus. Passamos então aos votos do corpo de jurados acadêmicos. Excelentíssima senhora Emily Algai. Primeiramente, boa noite a todos aqui presentes. Bom, de acordo com a página 13 dos autos, consta que os sobreviventes representados por Wetmore fizeram contato com o mundo externo no 20º dia de confinamento,
prova de que estavam em perfeitas condições psicológicas e racionais para cometer o ato de forma intencional e calculista. E ainda, ao indagarem sobre a possibilidade de sobrevivência comendo carne humana, pode-se então conferir a intenção premeditada do crime. Pessoas qualificadas, exploradores de caverna, são conhecedores das leis, ou seja, indivíduos capazes de portar e resolver a situação sem ter que cometer um crime. Teriam como prever que, se esperassem mais uma semana, algum deles poderia morrer, e assim se alimentarem deste cadáver. As únicas provas que temos são os depoimentos relatados pelos réus. E quando o que está em jogo é a própria vida, simplesmente podem estar mentindo como tentativa de salvar as suas próprias vidas. Tentativas essas que não tiveram com Roger. Ao invés de zelar pela vida de seu companheiro, resolveram matá-lo, cometendo o crime de homicídio doloso previsto no artigo 121 do Código Penal. Diante destes argumentos, e conforme as circunstâncias, voto pela condenação dos réus. Tem excelentíssima senhora Catilça Camara Bruno. Boa noite a todos. Meu voto é eu condeno, conforme o artigo 18, disse o crime é dolo. Inciso 1º. Doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Crime culposo. Inciso 2º. Culposo quando o agente deu causa ou resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Excelentíssima senhora Kelly Weber. Não há dúvidas que, conforme os fatos constantes dos autos que os réus praticaram de forma livre e consciente, sem pudor, o delito de homicídio doloso. Independente da situação, eles privaram uma pessoa do direito dela, o direito da vida, a qual todos nós temos, conforme o artigo 121 do Código Penal e o artigo 5 da Constituição Federal, eu os condeno. Excelentíssima senhora Laura Santos. Baseando-me nos fatos aqui apresentados e também constados nos autos, levando o fato que o contrato havia, sim, um objeto ilícito, quero lembrar que quero condenar os réus, também me baseando pelo artigo 121 e pelo artigo 5º da Constituição do Código Penal. Quero também endossar a tese apresentada pela defesa, pela hipótese levantada sobre o caso das duas amigas. Vale julgar, pois se omitirão e não fizeram nada para evitar o fato. Ou seja, vocês estariam defendendo alguém de omitir, eles não fizeram nada para que evitasse a morte? Seria correto absolver alguém por isso? Levando também o fato que em nenhum momento a possibilidade de sobrevivência é extinta, havia sim escassas possibilidades. Baseando-me nesses fatos, eu condeno os réus. Excelentíssima senhora Maíra Schmidt. Boa noite a todos. Começo meu voto lembrando que o médico deu escassas chances de sobrevivência dos exploradores. Roger deu início à ideia do canibalismo. Ele insistiu. Roger comeria se não fosse adversa a sorte. Após debates, os quatro acusados cederam à ideia do jogo. Todos podiam perder. Não se relata de nenhuma parte complô contra Roger.
Roger também não fez objeções sobre o lançamento. Então, mesmo ele retrocedendo de sua ideia, não se opôs ao lançamento. Os 4 acusados sobreviveram sim, e sim com o consentimento de Roger. Se todos têm direito à vida, eles também têm. E é por isso que eu os absolvo. Excelentíssima senhora Júlia Creme. Boa noite a todos os presentes. Os 5 exploradores, após 20 dias presos na caverna, já se encontravam totalmente abalados, debilitados e com seus psicológicos afetados, caracterizando um estado de necessidade, em que os exploradores se encontravam, sim, em perigo, sendo que o estado de necessidade é uma das formas de exclusão de ilicitude, previsto no artigo 23, inciso 1º do Código Penal. Ainda assim, faltam provas para o ato cometido por cada um dos acusados. Diante desse argumento, eu absolvo os réus. Excelentíssimo senhor Giovanni Azambuja. Boa noite, excelentíssimo doutor Emerson Mota. Boa noite, doutores da acusação. Boa noite, doutores da defesa e demais presentes na solenidade. Gostaria de iniciar meu voto expondo aqui que o ordenamento jurídico brasileiro prevê que um crime só pode ser imputado a quem o causou. E há também a necessidade de que o agente tenha ligação com o fato, no caso, o homicídio. Não restou provado pela acusação quem causou e como causou o homicídio, certo? Então, nesse sentido, eu gostaria de dizer que permanecer no terreno da suposição é dar passos largos para uma grande injustiça. Nesse sentido, eu voto pela absolução dos réus. Excelentíssimo senhor Gabriel Borba. Boa noite a todos. Bom, consta dos autos que os 5 exploradores tinham, por meio de um contrato verbal, um acordo para sortear o escolhido dentre os 5, para sacrificar-se em detrimento da pretensa sobrevivência dos outros 4. Porém, este acordo, ao entender jurídico, não tem valor, pelo fato de que seu objeto de contrato ou acordo era privar o direito da vida de um deles, ou seja, matar algum dos 5 exploradores. De acordo com nossa legislação, é ilícito o contrato que tenha como objeto um crime, ou seja, o assassinato de alguém. Neste caso, não há o reconhecimento de seus efeitos, não podendo os réus alegar o desconhecimento da vedação legal. O crime, neste caso, fica claro ao se analisar o caput do artigo 5º da Constituição Federal de 88, que assegura a inviolabilidade do direito à vida, dentre outros direitos. Lembrando ainda que não há crime sem lei que o defina como tal, faço menção ao nosso Código Penal e à imperatividade do artigo 121, que imputa a quem matar alguém o crime de homicídio e as penas pré-estabelecidas. Portanto, analisando todos esses fatores, meu voto é de que os réus sejam condenados. Excelentíssimo senhor João Vitor Compar. Boa noite a todos. Mediante a comparação feita pela promotoria sobre a procedência no caso do Chile, onde possuíam também escassez de alimentos e não houve homicídio. Portanto, eles não poderiam violar o direito à vida, havendo chances de sobreviver. Eu condeno os réus. Excelentíssima senhora Larissa Grassi. Boa noite a todos aqui presentes.
De acordo com os fatos aqui expostos esta noite, depois de avaliar bem ambas as partes, e de acordo com o que se diz nos autos na Constituição, conforme outros casos aqui apresentados pela acusação, não lhes foi dito que não teriam chances de sobreviver, e sim que essas seriam escassas. Poderiam sim, pelo conhecimento que adquiriam, ter tomado outras medidas a não ser tirar a vida de um. Portanto, contudo, declaro os réus culpados e condeno a pena de morte. Excelentíssimo senhor Lucas Líbano. Boa noite a todos. Com os argumentos apresentados pela acusação, eu condeno os réus à pena de morte, pois havia chance de não cometerem o crime, aguardando que o mais fraco do grupo morresse, e a partir daí se alimentar do mais fraco. O médico disse que as chances seriam escassas, mas não afirmou que eles morreriam, então eu os condeno. Excelentíssimo senhor Iago Simas. Boa noite. Uma vida não pode ser decidida por jogar de dados. Roger teve a sua vida privada, então por isso eu os condeno. Excelentíssimo senhor Lauro Mateus. Boa noite a todos. Queria saudar o senhor doutor juiz de direito Emerson Mota, os colegas magistrados, membros do MP e da acusação, ou defensoria, quem faz. Queria fundamentar meu voto em cima da sustentação feita pela acusação, que em caso de jogo, o que perde, no caso, na aposta, ele não é obrigado a pagar. Isso é uma obrigação, não seria obrigado. E se obrigado, seria uma coação em relação aos outros quatro. E como foi suposto, e pelo que se parece, de fato aconteceu, que houve um acordo, portanto um contrato verbal, que não se tinha testemunha, começa aí por ser ilícito, o objeto deste contrato era a privação da vida de uma pessoa. Portanto, não há outra opção a não ser condenar os réus, Excelência. Excelentíssimo senhor Luciano Barroso. Boa noite a todos. Eu inicio meu voto lembrando que os 4 réus, juntamente com o Edmore, eram amigos. Não consta nos autos relato de nenhum fato que desabone a conduta dos réus anterior ao fatídico incidente em que foram vítimas e que culminou com a morte do seu amigo. Óbvio que o fato, por si só, seria suficiente para levá-los à condenação, porém é necessário que se considere a condição de isolamento em que se encontravam. Após tantos dias isolados na caverna, sem condições mínimas de sobrevivência, os réus passaram a viver numa sociedade paralela, onde a lei positiva desaparece e o que prevalece são as leis derivadas dos princípios que lhes eram apropriados no interior da caverna. Entendo que ao praticar o ato, não desejavam cometer um crime, mas sim seguir um instinto natural do homem da luta pela própria vida. Desde a época em que os homens habitavam as cavernas, a sua sobrevivência passava pela busca de alimento. Assim também se encontravam os réus, guiados apenas pelo seu instinto de sobrevivência e cerceados dos princípios éticos e morais. Ao celebrar o acordo, nenhum dos envolvidos exercia plenamente suas funções mentais, pois estavam dominados pelo medo e pela fome, podendo-se dizer que não eram capazes de responder pelos seus atos. Assim, concluo meu voto pela liberdade dos réus, pelos motivos supracitados e por entender que sua história pregressa de conduta ilibada, a sua liberdade não representa risco à sociedade. Todos foram vítimas de uma grande tragédia que, com certeza, os réus já estão pagando uma pena muito alta, que é carregar a culpa em sua consciência ao ver o que tiveram que passar para estarem vivos hoje. Excelentíssima senhora Larissa Eloy. Boa noite a todos. Devido à situação, o tempo e os fatos ocorridos, os exploradores estavam em estado de necessidade, onde suas condições físicas e emocionais acabaram por falar mais alto.
além de que não consta nos autos ao certo quem matou a vítima. Enfim, após saírem da caverna com vida, acredito que serem acusados e condenados à morte os deixaria em situação diferente com as que se encontravam antes de serem libertados. Portanto, o meu voto é pela absolução dos réus. Excelentíssima senhora Giovana Rodrigues. No momento de fragilidade emocional e com o instinto animal se sobressaindo devido à fome, a natureza animal não faz escolhas conscientes. Em vista disso, a consciência humana é que fica responsável de cumprir seu papel de homem. Por conseguinte, ela é quem faz as escolhas, pode optar por atitudes, cometer delitos e, portanto, também é prudente para saber quando toma a decisão que não é humana. Ou seja, em momento algum, aqueles exploradores deixaram de ser seres humanos. Eles continuaram a ter consciência mental, ainda que debilitada. A capacidade de raciocínio não foi perdida e o direito à vida deles não valia mais do que o da vítima. Todos tinham igual proporção de chances de sobrevivência quando chegaram até aquele momento. E era assim que deviam ter continuado seguindo e lutando juntos. Por essa razão, eu condeno. Excelentíssima senhora Gabriela Carvalho. Boa noite a todos. Conforme consta nos autos, especificamente na página 14, temos sua continuidade na página 15, as quais demonstram claramente que houve consentimento de todos os sobreviventes em favor da realização do sorteio. Uma maneira democrática encontrada pelos mesmos de conhecer quem seria o sacrificado em prol da subsistência dos demais, sendo assim sobre os réus. Jurados, acusadores e defensores, todos de pé, para a aprovação do resultado. O Conselho de Sentença decidiu que, por 7 votos pela absolvição e 14 pela condenação, os réus, então, são condenados. E eu quero, então, que todos deem uma salva de palmas. Bom, pessoal, podem sentar. Antes de encerrar, umas poucas palavras. Eu participei do julgamento anteontem aqui contra a turma, o resultado deu absolutamente diverso. A forma como os alunos apresentaram as teses foi diferente, as argumentações foram diferentes e os convencimentos também foram diferentes. O direito tem essa coisa de que, bem diferente da ciência exata, 2 mais 2 sempre é 4. Agora, no direito, não. No direito, o raciocínio jurídico ele não tem a mesma lógica cartesiana. Existe toda uma carga valorativa, um aspecto técnico, um exercício de dialética em cima de cada coisa. Então, não existe um certo e um errado. O que é importante é que as pessoas fundamentem com conteúdo as suas teses, seja para pedir a condenação, seja para pedir a absolvição e seja para julgar. Isso é que é importante, é isso que eu quero que vocês peguem desse exercício que começa hoje. A vida jurídica de vocês vai ser
pautada pela qualidade das argumentações, do manejo das provas e principalmente pela qualidade das fundamentações. Uma petição inicial tem ali a exposição dos fatos, os fundamentos jurídicos do pedido e o pedido. Nós temos na decisão judicial a necessidade de um relatório, de uma fundamentação da decisão e de um dispositivo condenando ou absolvendo ou determinando alguma outra providência. Então a fundamentação, a capacidade de fundamentação é que vai fazer a diferença de um profissional do direito. Aquele que tem uma capacidade de fundamentar melhor, seja oralmente, quando estiver no plenário de um júri, ou em uma sustentação oral, em um debate numa sala de audiência, ou num recurso de um tribunal, seja a fundamentação escrita numa peça jurídica. Então, essa é a dica que eu dou para todos os senhores. E acho interessante o seguinte, muitos de vocês devem ter se sentido realizados no momento que estavam ali. Poxa, é isso que eu quero da minha vida. Eu vou agora, a partir de agora, eu sonho em ser um defensor, eu sonho em ser um promotor, outros vão pensar que, eu sonho em ser juiz. Mas tem aqueles que pensaram, poxa, eu não me senti legal com isso, eu não me senti legal acusando, eu queria estar lá defendendo. Outro vai pensar, eu não me senti legal aqui defendendo, eu queria estar lá julgando. Outro vai pensar, mas eu não queria estar aqui na posição de julgador, o julgador dá muita angústia. Eu queria estar ali naquela adrenalina do embate, do debate. Não tomem isso como um aspecto negativo, bem pelo contrário, tomem isso como um aspecto positivo, de que isso vai ajudar vocês a escolherem a posição que vocês vão querer jogar nesse cenário do direito. Pensem nisso, porque às vezes a pessoa tem um perfil mais para acusador, outro tem um perfil mais para defensor, outro tem um perfil mais para julgador. Então, talvez esse seja o primeiro exercício que vai despertar em vocês essa digamos assim, a vocação real de vocês. Aos familiares eu quero parabenizar a todos, vocês tiveram agora a oportunidade de assistir uma apresentação em alto nível dos parentes de vocês, que deve ser motivo de orgulho, e isso aqui é só o início do que promete uma carreira jurídica. Eu desejo que todos os filhos de vocês, namoradas, namorados, enfim, todos esses alunos que estão aqui, tenham brilhantes carreiras no rumo jurídico e que sejam tão felizes no direito, profissionalmente, como eu sou na condição de juiz. É o que eu desejo a todos vocês e declaro encerrada a sessão. Eu gostaria só de fazer algumas observações